Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em nós. Meu nome é Nilma Maria. Este é o resumo da nossa 12ª lição do trimestre. Agradeço imensamente pela audiência, é uma honra ter vocês comigo. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados. Vamos para o nosso conteúdo, o assunto desta lição, o espírito humano e o espírito de Deus. O texto áureo, o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 16. Verdade prática, além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo do nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo seu fruto. E os objetivos da lição: primeiro, ensinar como o Espírito Santo inicia e fundamenta a vida espiritual, despertando a consciência, gerando fé, ensinando as verdades divinas. Segundo, mostrar como o Espírito Santo atua na comunicação com Deus e no auxílio ao crente, testificando a filiação divina e intercedendo em seu favor. E o terceiro, enfatizar como o Espírito Santo edifica o crente por meio da oração em línguas e produz as virtudes do fruto do Espírito que representam o ápice da vida cristã. Bom, é sobre isto que a lição vai tratar. Nesta lição vamos estudar sobre a comunhão entre o Espírito humano e o Espírito de Deus, fundamentados na palavra e na experiência pentecostal. Veremos alguns aspectos da obra do Espírito Santo no espírito humano, como o despertar da consciência, da fé, do convencimento, da intercessão, entre outros. Venha comigo, se inscreva, curta, comente, deixe a sua opinião sobre este assunto e compartilhe com um amigo. Esta lição é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico está dividido em 4 subtópicos, o segundo em 2 e o terceiro também em 2. O primeiro tópico com o tema A Obra Inicial do Espírito e como primeiro subtópico Consciência e Fé, o nosso comentarista inicia este subtópico descrevendo a obra do Espírito Santo no processo da salvação humana. Essa ação tem início na consciência quando o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme João capítulo 16 e verso 8, despertando a culpa e a necessidade de perdão, conforme ensinado por Jesus. Em seguida, o Espírito atua no espírito humano, removendo a incredulidade, gerando fé por meio da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Fé esta que também envolve as faculdades da alma. Romanos capítulo 10, verso 9 a 10. Como resultado dessa obra, ocorre a regeneração, que é o novo nascimento da água e do espírito. João capítulo 3, verso 5. O espírito humano, antes espiritualmente morto e separado de Deus, agora é vivificado e recebe uma nova vida procedente do próprio Deus. Efésios capítulo 2, verso 1. Surge então um novo homem, ou homem espiritual, que passa a ter a mente renovada e a viver sob a direção do Espírito Santo. Ao comparar o homem espiritual com o homem natural, percebe-se que este último não consegue compreender as coisas espirituais, pois as verdades relacionadas ao Espírito de Deus só podem ser discernidas por meio da ação do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 14 a 15. O segundo subtópico, a pedagogia do Espírito. Essa pedagogia do Espírito Santo aqui é apresentada como desdobramento da regeneração. O novo nascimento inaugurou uma nova dimensão de vida espiritual, marcada pela comunhão com o Espírito Santo, que capacita o crente a conhecer e discernir as dádivas concedidas gratuitamente por Deus. 1 Coríntios capítulo 2 e verso 12. O apóstolo Paulo destaca o papel pedagógico e formador do Espírito, que ensina as verdades espirituais e conduz o crente à correta compreensão da revelação divina. 1 Coríntios capítulo 2 e verso 13. Cumprindo a promessa de Jesus de que o Espírito Santo ensinaria e traria à memória os seus ensinamentos. João capítulo 14, verso 26. Assim, um conhecimento espiritual não é fruto apenas do intelecto humano, mas da ação contínua do Espírito na vida do regenerado. Por isso, somos advertidos contra a conformação com uma mente carnal, moldada pelos padrões do mundo, filosofias, ideologias e falsas ou distorcidas teologias representam influências que se opõem à verdade revelada. Cabe ao cristão
instruído pelo Espírito, rejeitar essas vozes e permanecer firme na verdade do Evangelho. Colossenses capítulo 2, verso 8. O terceiro subtópico, a renovação da mente. O nosso comentarista enfatiza a renovação da mente como um processo contínuo na vida cristã, resultado do relacionamento constante com o Espírito de Deus. Essa renovação é indispensável para que o crente viva segundo a sabedoria divina e não segundo os padrões do mundo. Romanos capítulo 12, verso 2. Conforme orienta o apóstolo Paulo, tal transformação interior permite viver coerente com a vontade de Deus no cotidiano. Para que essa renovação aconteça, é necessária uma vida de consagração total. Romanos capítulo 12, verso 1, na qual o crente se oferece integralmente a Deus. Essa consagração se expressa por meio das disciplinas espirituais, especialmente a oração e a leitura das Escrituras, instrumentos pelos quais o Espírito ilumina e orienta e fortalece a fé. Tiago capítulo 1, versos 5 a 6, Salmos 119 e verso 105. Não há esfera da vida humana fora da orientação do Espírito Santo. Ele conduz o crente em toda a verdade, oferecendo direção segura para decisões, atitudes e comportamentos. Por isso, o cristão é chamado a ouvir e obedecer à voz do Espírito, permitindo que ele governe integralmente a sua vida. O quarto subtópico, voz e luz. Ao dedicar tempo para ouvir o Espírito, o cristão experimenta uma comunicação interior profunda, por meio da qual o Espírito concede sabedoria, revelação, Efésios capítulo 1, verso 17, discernimento diante de dúvidas, Atos capítulo 15, 28, e direção que produz paz, Romanos capítulo 8, verso 14. Essa atuação confirma a filiação divina, conduz o crente com segurança no caminho de Deus. Paulo descreve essa ação como a iluminação dos olhos do coração, Efésios capítulo 1, verso 18, expressão que se refere ao homem interior. Trata-se do centro da percepção espiritual, onde espírito e alma estão entrelaçados, possibilitando ao ser humano compreender as realidades espirituais. É nesse interior que o Espírito Santo atua, esclarecendo e revelando as verdades de Deus. Por meio dessa iluminação, o crente passa a compreender aspectos essenciais da fé, como a esperança da vocação cristã e a riqueza da herança preparada por Deus para os santos. Assim, o Espírito não apenas orienta a vida presente, mas também aprofunda a compreensão das realidades eternas. O segundo tópico, com o tema testemunho, intercessão e edificação, e o primeiro subtópico, o Espírito testifica ao Espírito. Aqui o nosso comentarista nos convida a refletir sobre o testemunho do Espírito Santo ao espírito humano como elemento central da vida cristã. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo apresenta a vida no Espírito como uma realidade marcada pela adoção espiritual, na qual o crente é reconhecido como filho de Deus. Romanos capítulo 8, verso 16. Essa filiação não é apenas uma declaração externa, mas uma certeza interior, confirmada pelo próprio Espírito de Deus ao espírito do crente regenerado. Essa comunicação espiritual produz convicção e segurança na relação com Deus, fundamentadas não na razão humana, mas na fé. Trata-se de uma experiência espiritual profunda, acessível somente àqueles que vivem pela fé em Cristo. Glória a Deus. Essa realidade foi objeto da oração de Paulo pelos Efésios, para que Cristo habitasse plenamente em seus corações e eles pudessem compreender e experimentar o amor de Cristo. No segundo subtópico, o Espírito intercede. Aqui é apresentada a intercessão do Espírito Santo como uma das mais profundas expressões de sua atuação junto ao espírito humano. Ainda em Romanos, capítulo 8, Paulo ensina que o Espírito intercede pelos crentes, especialmente em suas limitações
orações quando não sabem orar como convém. Versículo 26 e versículo 27. Essa intercessão ultrapassa o âmbito do intelecto humano, manifestando-se como uma súplica profunda e perfeitamente alinhada com a vontade de Deus. Essa ação evidencia que a obra divina em favor do crente vai além daquilo que ele é capaz de pedir ou imaginar. Conforme Paulo ensina aos Efésios, Deus age segundo o poder do Espírito que habita no interior do crente, realizando muito mais do que a compreensão humana alcança. Efésios capítulo 3 e verso 20. O Espírito Santo sonda o interior do ser humano, operando no nível mais profundo do Espírito. Assim como Salomão escreveu, o Espírito humano torna-se instrumento pelo qual o Senhor examina e conduz a vida interior. Provérbios capítulo 20, verso 27. O terceiro tópico, com o tema edificação e fruto do Espírito, e o primeiro subtópico, o Espírito ora bem, o texto enfatiza a atuação do Espírito Santo na oração realizada no Espírito, especialmente no contexto das línguas espirituais. Paulo ensina que ao orar em línguas é o Espírito humano que ora de maneira adequada e alinhada com o propósito divino, ainda que o entendimento racional não compreenda o conteúdo da oração. Trata-se de uma ação espiritual articulada pelo Espírito de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 12, verso 7 a 11. Embora o intelecto permaneça sem fruto imediato, 1 Coríntios capítulo 14, 14, essa forma de oração promove edificação interior, 1 Coríntios capítulo 14, 4, fortalecendo o crente espiritualmente. Assim, a oração em línguas cumpre plenamente o propósito divino no âmbito do Espírito, mesmo sem a mediação da razão. O meu Espírito ora bem. O nosso comentarista destaca que essa prática não se limita apenas à oração, mas inclui também o louvor, conforme o exemplo do próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 15. As línguas são apresentadas como um dom gracioso de Deus, destinado à edificação pessoal e fortalecimento da fé e ao aprofundamento da comunhão com o Espírito Santo, renovando o interior do crente com poder. O segundo e último subtópico, o ápice da vida cristã, o nosso comentarista nos convida a refletir sobre o ápice da vida cristã como manifestação do fruto do Espírito na vida do crente. Essas virtudes, descritas por Paulo em Gálatas capítulo 5, verso 22, são resultado direto da atuação contínua do Espírito Santo e envolve integralmente o ser humano, refletindo a transformação interior operada pela graça de Deus. A santificação do crente é destacada como um processo progressivo realizado pelo Espírito de Deus ao longo da vida cristã. O espírito do convertido é separado para Deus, 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, e moldado diariamente, permitindo que o caráter de Cristo seja cada vez mais evidente em atitudes e comportamentos. À medida que essa obra avança, Romanos capítulo 1, verso 4, o crente passa a expressar de forma crescente virtudes como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 1 Coríntios capítulo 12, verso 31, capítulo 13, verso 1 a 13. Viver dessa maneira é descrito como andar no Espírito, uma vida conduzida e governada pela ação contínua do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 25. Bom, aprendemos com esta lição que quem proporciona a comunhão do Espírito humano com o Espírito de Deus é o próprio Cristo, pois o apóstolo Paulo declara: o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito, registrado em 1 Coríntios 6 e 15. Diante disto, é visível quando o Espírito de Deus age na vida do homem, os frutos testificam. Obrigada por assistir este conteúdo. Deus abençoe a sua vida e da sua família. Não esqueça de deixar um comentário, pois ele é muito importante. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.